A paz do Senhor, meus irmãos, começando mais um estudo aqui escatológico no nosso canal Bom Pastor TV. E o assunto dessa semana a gente vai falar sobre a volta de Jesus. Então vamos falar sobre as vindas que Jesus teve e terá, no caso, tá? Que isso é muito confundido, principalmente pelo povo judeu, é muito confundido isso. O que é a primeira vinda, o que é a segunda vinda. Aí também não tem como falar sobre a volta de Jesus, né, a segunda vinda de Cristo, sem falar do arrebatamento. Então hoje eu vou procurar esclarecer toda essa parte aí para vocês. Então, caderninho, né, canetinha, anotação. O estudo ele vai ficar gravado como sempre aqui no nosso canal. Tem uma playlist de estudo escatológico. Você pode conferir na hora que você quiser, no momento que você quiser, para tirar aí as suas dúvidas, certo? Então vamos lá, eu já vou compartilhar minha tela porque nós vamos falar sobre essa volta, essa vinda de Jesus, né? Vamos falar primeiro sobre a questão do arrebatamento. Eu vou dar uma pincelada só, porque tem um estudo específico sobre o arrebatamento aqui no nosso canal. Eu vou deixar na tela final para vocês verem tudo direitinho. Bom, então vamos lá, vamos para o computador que eu quero te mostrar aqui na Bíblia. Bom, meus irmãos, como eu expliquei para vocês, não tem como a gente falar sobre a vinda de Jesus, né, a volta dele, sem falar sobre o arrebatamento. Porque muita gente entende assim, ah não, então a segunda a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus será em duas etapas, né? Então aí depende muito da interpretação de cada um. Se a gente entender que a volta dele se refere a ele voltar na Terra, não é duas etapas, é uma etapa só. Que no arrebatamento ele não volta na Terra. A gente vai ver isso aqui no texto. Primeira coisa para a gente entender sobre a questão de Tessalonicenses. Essa igreja, ela estava com muitas dúvidas. Muita gente achando que já estava vivendo já toda aquela situação do anticristo e tudo mais. Então Paulo escreve aqui como um alento para aquelas pessoas, né? Um conforto. E para que elas não perdessem a esperança delas. Então elas estavam já achando ali, essa igreja estava muito confusa. E Timóteo estava lá na época, né? Então Timóteo pede a Paulo que Paulo escrevesse, e o Paulo aqui ele escreve essa carta aqui aos Tessalônicos. Então aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo aqui, ó, do versículo 13. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Aqui, ó. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes, sem entendimento, tá? Acerca dos que já dormem, ou seja, daquelas pessoas que morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque geralmente as pessoas, quando alguém morre, a pessoa não tem mais esperança, né? Acabou, né? Nunca mais vou ver essa pessoa e tal, enfim. E o Paulo ele está explicando aqui o que acontece na realidade com aqueles que morrem em Cristo. Presta atenção. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aquelas pessoas que morrem, né, morreu aí, mas servia a Deus, servia a Cristo, confessava a Cristo. Deus os tornará a trazer com ele. Presta atenção. Versículo 15. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, então ele já está se referindo aqui à vinda do Senhor, tá vendo? Então, o que que acontece? O arrebatamento ele pode ser encarado também como uma vinda, não na terra, mas sim uma vinda. Então Jesus voltou e arrebatou a igreja. Por quê? Porque ele desce dos céus. Presta atenção, ó. A vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, 16, descerá do céu, tá vendo? E aqui, pessoal, que os nossos irmãos pós-tribulacionistas, né, que acredita que a igreja passa pela grande tribulação, por isso que eles também, isso aqui é uma base para eles, né? Desceu do céu, então ele voltou. Só tem uma volta, a segunda vinda. Só tem uma volta. Ou seja, que ele desceu do céu, então ele veio para a terra. Mas aqui não veio para a terra. Presta atenção. Você já viu que aquele estudo sobre a morte, também vou deixar na tela final para vocês, eu expliquei que tem três céus. O terceiro céu, que é a habitação de Deus. O segundo céu, que é
o universo, e o primeiro céu, que é esse onde os pássaros voam, que a gente consegue visualizar. Então são 3 céus. Então, ou seja, ele desce do terceiro céu até mais ou menos o primeiro céu, onde tem nuvens. Porque ele vai citar aqui, quer ver aqui, ó? Porque o mesmo Senhor, deixa eu sublinhar aqui, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Trombeta de Deus também é mal interpretado aqui, tá? Eu já falo mais para frente com vocês. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, então essas pessoas, todas as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aí depois ele diz aqui, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, ou seja, a encontrar com o Senhor nos ares. Tá? Então o que ele está falando? Primeiro, todo mundo que morreu em Jesus vai ressuscitar primeiro. E nós que estivemos vivos na época, né, que acontecia o arrebatamento, nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar com eles, quem? Os que morreram em Cristo e ressuscitaram, nas nuvens. Ou seja, esses que morrem em Cristo e ressuscitam, eles não ressuscitam e vêm para a terra, na nuvem, tá? Nas nuvens. E encontrar com o Senhor nos ares, lá também. Então, o Senhor Jesus desce dos céus, do céu, como ele fala aqui, ó, descerá do céu. Qual o céu que ele está fazendo menção? O terceiro céu. Então ele desce até o primeiro céu, nas nuvens, nos ares, para justamente pegar a igreja. Entendeu? Aí depois ele fala aqui, ó, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, aí o Senhor Jesus leva a igreja, né? A igreja arrebatada, toda a igreja, juntando aí aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram e aqueles que estavam vivos e foram arrebatados. Então ele leva ao terceiro céu. Entenderam? Então é mais, e já com corpos ressurretos, tá? Para a gente entender o que é corpo ressurreto, o mesmo corpo que Jesus tinha quando ressuscitou. Não é um corpo mais físico, com limitações. É um corpo ressurreto, é um corpo que é capaz de comer, né? Como Jesus ele comeu com os discípulos depois que ressuscitou. É um corpo que é capaz de passar por uma porta fechada, entendeu? Como se fosse um espírito. Então, esse é o corpo ressurreto. E todos aqueles que morreram em Cristo, né, e os que vão ser arrebatados, eles vão também receber esse corpo ressurreto. E vão estar com o Senhor lá para as bodas e tudo mais. Aí o Paulo ele termina aqui falando aqui, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, não, calma, gente, calma. Há esperança sim. Todos que morreram aí, eles vão ressuscitar, e nós vamos nos encontrar e vamos ficar com Jesus para sempre. É isso que ele está dizendo. Um outro versículo também que faz menção à questão do arrebatamento é 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 50 aqui, ó. Do 50, vamos ler o 50 aqui, ó. A partir do 50. 50 e 51, aqui, ó. E agora digo isto, irmãos, está falando para a igreja, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que, entenda bem, por isso que a gente fala que as pessoas que vão ser arrebatadas, tá? Elas vão ganhar corpos ressurretos que nem o de Cristo. Porque carne e sangue, né, o nosso corpo carnal, ele não pode entrar no reino dos céus. Ele não pode, não tem como. E as pessoas que morreram em Cristo não vão ressuscitar com seus corpos antigos, porque seria carne e sangue. Também não entra no reino de Deus. Então, também vão ganhar corpos ressurretos. Ó, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí presta atenção agora. Ó. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, que é a questão do corpo ressurreto que eu estou falando para vocês. E nessa questão aqui que ele fala, ó, nem todos dormiremos. Ou seja, quando o Senhor Jesus ele descer do terceiro céu até o primeiro céu, nas nuvens, para buscar a igreja, onde acontece o arrebatamento, que propriamente não é a segunda vinda dele sobre a terra. A primeira vinda dele sobre a terra, você sabe, ele veio e foi crucificado.
né? A segunda vinda dele sobre a terra, onde a Bíblia fala que todo olho verá, acontece justamente em Apocalipse capítulo 19, depois da grande tribulação, aonde os pós-tribulacionistas, eles acreditam que lá vai acontecer tudo, o arrebatamento e tudo. Mas assim, nós temos aqui versículos que mostram uma coisa um pouco diferente. Versículos que até mostram que, sim, a igreja ela não passa pela grande tribulação. Entendeu? Então, portanto, é por isso que muitos falam que a segunda vinda de Jesus é em duas etapas. A primeira para buscar a igreja, né? Só que ele não desce na terra, e a segunda é a segunda vinda mesmo, que ele desce na terra. Onde lá em Zacarias diz que ele vai pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ali no Vale do Armagedon, o povo judeu vai estar ali oprimido, as nações vão estar contra os judeus para destruí-los, e eles clamam ao Senhor, e o Senhor vem e salva eles, né? E é onde ali ele destrói o anticristo e tudo mais. A gente vai ver aqui versículos que falam sobre isso. Só estou dando contexto para você entender. Então ele está dizendo aqui, ó, nem todos dormiremos. Ou seja, quando acontecer o arrebatamento, muitos vão estar o quê? Vivos. Esse dormir aqui é justamente a morte física que ele se refere aqui. Então vão ter pessoas que morreram em Cristo e vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estivermos vivos vamos também ser transformados, porque ele diz aqui que todos seremos transformados, tanto os que estão ressuscitando quanto nós que estivermos vivos. É isso que ele explica aqui. E como que vai acontecer isso? Versículo 52 diz pra gente aqui, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, abrir, piscou, aconteceu, tá? Ante a última trombeta. Aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui, ó. Aí por que o pessoal pós-tribulacionista acredita que a igreja passa pela grande tribulação também por causa dessa questão da última trombeta? Confundindo as trombetas. Essa trombeta aqui, essa última trombeta, tá? Ela não se refere à trombeta lá de Apocalipse. Porque as trombetas de Apocalipse, as 7, no caso a última, né? Que lá de Apocalipse, elas se referem a juízos. Aqui a trombeta é para anunciar bênção, porque a igreja está sendo arrebatada. Então são trombetas diferentes, só para a gente poder entender. Aí ele diz aqui, ó, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, corpos ressurretos, tá? É um corpo que não é mais contaminado pelo pecado, corpo semelhante ao de Jesus, como eu já expliquei para vocês. E repare que o que ele está falando aqui em 1 Coríntios é sobre a mesma coisa que ele falou lá em 1 Tessalonicenses, tá vendo? E nós seremos transformados. Ele termina o versículo aqui. Entenderam? Um outro versículo que fala sobre o arrebatamento. Em João 14, versículo 1, 2 aqui, né, o Senhor Jesus ele faz menção também ao arrebatamento. Olha aqui, ó, não se turbe o vosso coração. Fique preocupado, fique ansioso, não fique temeroso, né? Aí ele diz aqui, ó, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, reino dos céus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é a verdade. Lá tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Eu vou ir preparar o lugar para vocês. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Está vendo? Então Jesus também fala a respeito de uma segunda vinda no arrebatamento. Por isso que nós falamos que a segunda vinda ela tem duas etapas. Essa segunda vinda, que não é aquela que a Bíblia diz que todo olho verá, porque nessa ocasião Jesus ele não desce à terra, Jesus ele para lá nos ares, a igreja que é levada pelo Espírito Santo até o Senhor Jesus, e acontece o arrebatamento. Então só a igreja, né, que vai ver Jesus, né, nessa ocasião aqui, as pessoas aqui do mundo não vão ver isso acontecendo. Obviamente, vão ver o arrebatamento. Aí o pessoal pós-tribulacionista, eles tentam colocar sobre a gente, então quer dizer que o arrebatamento é secreto? Não, não é secreto, até porque as pessoas vão ver que pessoas sumiram. Então não é secreto, né? Só que nessa ocasião, as pessoas do mundo, as pessoas que, infelizmente,
não têm Jesus, né, nessa época elas não são convertidas a Cristo, elas vão ficar para trás. E elas não vão ver isso acontecendo, elas não vão ver Jesus vindo. Tá vendo? Mas ele vem, aqui, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Arrebatamento que ele está falando aqui. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma outra coisa que é importante também sobre essa questão da igreja passa ou não pelo arrebatamento, pela grande tribulação. Observe que Jesus está falando, ó, eu vou vir outra vez e vou levar vocês para mim mesmo, tá? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso que ele está falando. Então aqui, entenda bem, Jesus, ele não desceu na terra. A Bíblia diz que ele desceu ali, né? Ele desceu do céu, mas ele não desce. A igreja encontra com ele. Nós vimos aqui o contexto. Então o Senhor Jesus, ele vai para onde? Ele volta para o céu, terceiro céu, e leva a igreja, que ele levou. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Quando acontece a segunda vinda, a segunda etapa, onde Jesus volta em Apocalipse 19, o Senhor Jesus, ele não vai para o céu, ele fica aqui na terra. Até porque ele vai implementar o reinado dele aqui. E é uma outra confusão também que aí envolve os judeus. Por isso que eles não receberam Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui o contexto. E vocês entenderam? Tanto é que a gente vai ver também daqui a pouquinho, em Apocalipse 19, quando Jesus volta, ele volta com a igreja. Por quê? Aonde a igreja está, ou melhor dizendo, aonde Jesus estiver, a igreja sempre estará com ele. Foi promessa de Cristo. Jesus prometeu isso aqui para a igreja. Vocês entenderam a diferença? Tá? Aí ele fala aqui, vamos passar aqui para o próximo versículo aqui. Aí, pessoal, agora aqui em 2 Tessalonicenses, é uma outra comprovação que a igreja ela não passa a grande tribulação. Você sabe que quando a grande tribulação ela se inicia, são 7 anos, ela tem um início, né? Que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que é logo após o arrebatamento. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa pela grande tribulação, por tudo aquilo que vai acontecer aqui. Porém, o que acontece? Esse versículo aqui mostra que o anticristo ele se manifesta logo no início da grande tribulação. Certo? Certo. A gente já viu aqui. Então a grande tribulação começa através da aparição dele lá do primeiro selo, do primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, lá de Apocalipse capítulo 6, que não é Jesus, é o anticristo. A gente já mostrou aqui também para vocês. Então o que acontece? Então a grande tribulação começa já com o anticristo. E olha que esse versículo diz aqui. Olha só, esses versículos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 adiante aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que eu encontro com ele, as bodas e tudo mais, o arrebatamento. E uma das confusões que a igreja estava tendo é que já o dia de Cristo já estava acontecendo, aquela coisa toda. Aí Paulo ele fala aqui no versículo 2 o seguinte, aqui, quer ver? Ó, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, não deixa nada tirar vocês do foco. Não deixa nada confundir vocês. Ó, nem vos perturbeis, ou seja, não se perturbe com isso. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Entendeu? Aí ele diz aqui, ó, ninguém, presta atenção, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Obviamente que ele está falando aqui, ó, essa manifestação aqui do homem do pecado, filho da perdição, ele está se referindo ao anticristo. Né? Aquele que o próprio Jesus se referiu lá no Mateus 24, que quando vocês virem a dissolação da abominação, de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda Daniel, né, no caso, né, no lugar santo e tal, aí vocês devem fugir, que é Apocalipse 12, a mulher que foge, a mulher representa Israel, os judeus, eles, quando cair a ficha deles, eles vão fugir, por quê? Porque no início da grande tribulação, eles fazem um pacto, uma aliança. Lá em Daniel diz que o anticristo ele vai conseguir fazer uma aliança com muitos.
durante 7 anos. Na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Aí é onde começa a perseguição, que é justamente Apocalipse 12. Aí começa ali os 3 anos e meio finais da grande tribulação, onde Israel foge, reconhece que não é o Messias, está aguardado, porque eles vão aceitar o anticristo como Messias no início da grande tribulação, né, no início dos primeiros 7 anos. E quando cai a ficha deles, eles fogem. Eu falei melhor sobre isso no estudo sobre quem são as duas testemunhas. Também está aí no canal. Vou deixar na tela final também para vocês. Então Israel ele foge para o deserto. É a mulher, justamente a mulher de Apocalipse capítulo 12. Entendeu? Então o que, que acontece? Ele está falando aqui a respeito do anticristo. Mas aqui, presta atenção. Ninguém, vamos ler de novo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não se engane, porque eles estavam acreditando que a vinda de Cristo, né, tudo aquilo ali já estava acontecendo já. Porque não será assim, ou seja, não vai acontecer nada disso antes que venha a apostasia. Aí vem uma questão aqui, pessoal. Aí muitos, tá? Muitos acreditam que Paulo está se referindo aqui à palavra apostasia como se... Porque apostasia quer dizer o quê? Afastamento da fé. Mas a palavra no original aqui do grego, que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, essa palavra, ela também quer dizer o quê? Ela quer dizer partida, afastamento físico. Então nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que a palavra aqui, apostasia, ela está se referindo justamente à partida física da igreja, arrebatamento. Então o que, que acontece? Resumindo aqui para você entender, na nossa visão. Essa igreja de Tessalônica estava acreditando que já estava tudo acontecendo. Tá? Aí Paulo explica, não deixe que ninguém engane vocês, porque nada disso que a gente está falando vai acontecer antes que venha a apostasia, antes que venha o arrebatamento. Ou seja, então é justamente isso, né? E se manifeste o homem do pecado. Por isso que a gente fala, o que acontece? Para o anticristo se manifestar, ele vai se manifestar, cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, ele vai se manifestar e automaticamente começa a grande tribulação, os 7 anos. Certo? Certo. Então ele está falando aqui, isso não vai acontecer antes que a igreja seja arrebatada. Aí depois se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então primeiro precisa acontecer o arrebatamento. Entendeu? Resumindo, é isso aqui. Tá? Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, também mostra pra gente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aqui, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí o que acontece? O pessoal que defende que isso aqui não se refere à igreja, não se refere a guardar, porque o versículo está bem claro. Vocês guardaram, está falando para a igreja, vocês guardaram a palavra da minha paciência, vocês foram fiéis a mim, eu também vou guardar vocês da hora da tentação. Que hora da tentação é essa? É justamente a grande tribulação. Entendeu? Aí eles tentam dizer, não, mas isso aí foi especificamente para essa igreja que a carta está sendo direcionada. Não, ele está falando aqui, que há de vir sobre todo mundo, não somente sobre essa igreja, entendeu? Do Apocalipse aqui. Vai vir sobre todo o mundo. Agora explicado sobre essa parte do arrebatamento, porque tem a ver também com a segunda vinda de Cristo, eu quero mostrar para vocês aqui aonde os judeus eles erraram e erram até hoje. O povo judeu até hoje erra não reconhecendo Jesus como Messias. Por quê? Porque no Antigo Testamento a Bíblia tem profecias falando a respeito da vinda do Messias, né? Mas ela fala de duas maneiras, como se o Messias ele tivesse duas faces. Uma face que ele viria para reinar e uma face que ele viria como um cordeiro. Entendeu? Uma face que ele vem como leão e outra face que ele vem como cordeiro. Como cordeiro, sofrimento e dor, que foi a cruz, a primeira vinda dele, que foi justamente a vinda do Messias, que os judeus não
receberam Jesus. Os judeus, até hoje, para os judeus, Jesus não é o Messias. Jesus foi no máximo ali um profeta. Inclusive, grandes rabinos aí consideram até Jesus como um grande pecador, tá? Justamente por se dizer o Messias, se dizer filho de Deus, se dizer igual a Deus. Entendeu? Então eles não receberam Jesus. Eles não receberam. Então, para o judeu, o Messias ainda vai vir, ele vai aparecer ainda. E por que o judeu vai receber o anticristo como se fosse o verdadeiro Messias e não receber o Jesus? Porque o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai conseguir fazer uma falsa paz. Ele vai conseguir fazer um tratado de paz entre Israel e os muçulmanos, coisa que nunca ninguém conseguiu fazer, tá? Ele vai conseguir essa proeza e ele vai conseguir que o terceiro templo de Israel seja construído. Então, aí o judeu ele é o Messias, por causa das promessas do Antigo Testamento. Só que eles não entenderam que a vinda do Messias se divide em duas etapas. A primeira como cordeiro e a segunda como leão. Entende? A segunda vinda é justamente de Apocalipse que a gente vai ver. A primeira vinda foi a que já aconteceu, que foi que Jesus veio e morreu crucificado. Vocês entenderam a diferença? Mas vamos para o texto para poder mostrar para vocês. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 12, diz assim, ó. Presta atenção. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, isso aqui Deus falando para Davi, tá? Então farei levantar de ti, depois de ti, um dentre a tua descendência. Por isso que Jesus, ele é da descendência de Davi, tá? O qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Então, o que acontece, irmãos? Você está vendo por que os judeus não receberam Jesus como Messias? Porque eles entendiam essa parte aqui, que o Messias viria e teria o reino estabelecido. Então, para todos os judeus, naquela época até hoje, quando o Messias se manifestar, o reino dele vai ser estabelecido. Então, naquela época, eles pensavam, inclusive os próprios discípulos de Cristo, tá? Incluindo Judas também, eles pensavam que o Senhor Jesus ia manifestar, estabelecer o reino dele na terra, né? E iria expulsar os romanos, porque os romanos estavam na terra do povo de Deus e os romanos que comandavam tudo, entendeu? Então, por isso não ter acontecido, por Jesus falar coisas diferentes, que o reino dele não era desse mundo e tal, então os judeus não receberam e viram que Jesus não fez o que a profecia dizia que ele iria fazer, que era estabelecer o reino. Só que isso se refere à segunda vinda de Jesus, não à primeira. E os judeus não entenderam isso. Você consegue compreender? Por isso os judeus não receberam, não aceitam a ideia até hoje. E por isso vai acontecer tudo isso aí com eles, tá? Tanto é que Jesus, ele fala, eu já até falei isso aqui em outros estudos, Jesus ele fala com os judeus o seguinte, ó, vocês não vão me ver de novo, tá? Até que vocês clamem, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E isso vai se cumprir, porque depois que Jesus foi crucificado, Jesus ele volta justamente a Apocalipse 19 para salvar o povo judeu que vai estar lá encurralado no Vale do Armagedon, entende? E justamente ali, porque ali ali no caso eles já vão ter reconhecido Jesus como que era o verdadeiro Messias, porque quando as duas testemunhas forem mortas pelo anticristo, as duas testemunhas vão pregar o quê? Olha, o Jesus que vocês crucificaram é aquele Jesus que é ele que era o Messias. E vocês não receberam. Tanto é que eles vão aborrecer todo mundo, os habitantes, né? As duas testemunhas. Só que no final da primeira parte da grande tribulação, no final dos primeiros 3 anos e meio, o anticristo mata essas duas testemunhas, que são 2 profetas. E o que acontece? Depois de 3 dias e meio, Deus ressuscita esses profetas e leva esses profetas para o céu. E os judeus vão ver isso e vão falar, poxa, então eles eram de Deus.
Então o que eles falavam também era verdade. Então Jesus era o verdadeiro Messias. Esse é o impostor. Fizemos besteira. Vamos fugir para o deserto. Aí se cumprindo, Apocalipse capítulo 12, se cumpre aquilo que Jesus orientou lá em Mateus 24. Quando vocês virem o anticristo dentro do templo de Deus, fujam. É isso que vai acontecer. Vocês entenderam? Então aqui a palavra de Deus está se referindo à segunda vinda de Cristo, onde ele vai estabelecer o seu reino. Ó, este edificará uma casa ao meu nome. É o templo de Deus. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Tá vendo? Então, eles acreditavam que Jesus já ia reinar. O Messias, né? Ele iria reinar. E como Jesus não estava apresentando isso, pelo contrário, Jesus estava falando que ele ia ser morto. Então, não, esse aí não é o Messias, mas era o Messias. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, ela faz menção sobre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda como cordeiro. Não é, aqui não se refere à primeira vinda, se refere à segunda, tá? Outra passagem também aqui, ó. Tem várias, mas eu vou mostrar só uma de cada para vocês. Aí aqui, ó, Isaías, capítulo 53, aí fala da primeira vinda. E os judeus não conseguiram entender. Aqui, ó. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Isso aqui está fazendo já menção à etapa quando Jesus foi preso, aí já começaram a judiar de Jesus. Boa parte das pessoas que saudaram Jesus entrando em Jerusalém em cima de uma jumentinha estavam agora contra Jesus, tá? Era experimentado nos sofrimentos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Tá vendo? Os judeus fizeram caso de Jesus? Não, isso é um pecador, é um mentiroso, é um herege. Era isso que os judeus falavam e muitos falam até hoje, tá? Versículo 4 aqui, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, enfermidade da alma, referente ao pecado de Adão, né? E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Porque o homem estava condenado à morte eterna. E pelas feridas de Jesus, por aquilo que ele fez na cruz, nós recebemos o direito à vida eterna. Entendeu? Então nós fomos curados, espiritualmente falando. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, lá na cruz, naquele momento lá, lembra quando Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento Deus não pôde estar ali com Jesus, porque todos os nossos pecados estavam ali sobre Jesus. Ele não pecou, mas ele carregou os nossos pecados. Aí diz aqui, ó, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, a cruz do Calvário. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca, tá vendo? Então isso aqui, ó, o profeta está profetizando sobre a primeira vinda de Cristo, e aqui o Samuel, aqui em Samuel está sendo profetizado a respeito da segunda vinda de Cristo. É justamente aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, que não é o cavalo branco lá de Apocalipse capítulo 6, que lá é o anticristo, imitando a Jesus, tá? Aqui é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Messias. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, justamente para mostrar, tá vendo aqui, ó, eu era o verdadeiro Messias. Eu que vocês crucificaram, tá vendo? Aqui a prova aqui, ó. Eu fui morto, mas ressuscitei, e estou voltando agora. Então tudo aquilo que eu falei é o que está acontecendo. Glória a Deus por isso. Aí diz aqui, ó, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É o que eu falo para todo mundo. Quer conhecer a Deus? Olha, Deus é a palavra. Leia a Bíblia, você vai conhecer o caráter de Deus. Você vai aprender sobre ele. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí o versículo 14 aqui, ó.
e seguia-no os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso aqui é dado à igreja, tá, pessoal? A igreja. Aí muitos tentam falar, não, esse exército aqui são anjos. Não, a anjos não foi dado vestidos de linho fino, branco e puro. Entendeu? Isso aqui é a recompensa da igreja. Por isso que a igreja aqui, que tinha sido arrebatada no início, antes de começar a grande tribulação, agora no final da grande tribulação, final dos 7 anos, está voltando com Jesus, está vindo com ele na segunda volta dele. E essa segunda volta aqui é aquela volta que a Bíblia se refere que todo olho verá, como um relâmpago, né? Sai do ocidente ao oriente. Todo olho vai ver essa segunda vinda aqui, não só a igreja. E aqui ele fala aqui ó, e da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ele as nações. Que nações? As nações que foram juntadas pelo anticristo para poder ir contra Israel lá no deserto. Ó, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo que é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus. Então, essa é a segunda. Aí depois aqui retrata a destruição, né, do anticristo, enfim, e desses exércitos e tudo. E logo depois aqui é implantado o milênio, que aí é assunto para o outro estudo, tá, pessoal? Então, espero que você tenha entendido a respeito do arrebatamento, a respeito das profecias. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem profecia da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus. Uma é distinta da outra. Os judeus não entenderam a primeira vinda, entende? Eles acham até hoje que a vinda do Messias é uma coisa só, que é para reinar e tudo mais. Então, por isso, eles vão ser enganados aí pelo anticristo. Então, meus irmãos, é isso aí. Amanhã, cultos em nossas igrejas, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, não deixe de comparecer, tá? E para os irmãos que são da Barra de Guaratiba, vamos continuar falando sobre o Apocalipse. Então a gente vai continuar avançando nesse estudo, sendo que esse hoje aqui que eu soltei aqui no canal para vocês, eu ainda não dei esse estudo lá para a igreja, tá? Então, de repente, amanhã até reforço algumas coisas que nós vimos aqui hoje sobre a volta de Jesus, para você entender como que vai realmente acontecer a volta de Cristo, né? Então, esse estudo foi para isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vou ficando por aqui e, como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo estudo aqui no canal Bom Pastor TV.